Aconteceu. Isso é uma opinião. Opinião. Opinião eu chamo de achismo. A pessoa acha. Exatamente. E quem conhece o Jorge Lordello sabe que eu gosto de prova. Exatamente. Eu gosto de... O que é prova? É uma pessoa que estava lá. É alguém que é muito amigo da família e pode te trazer a verdade. Bom, o Danilo Snyder me ligou, me convidando para vir hoje para falar só de assunto forte. Polêmico. E aí o Snyder falou, olha, eu quero que você fale do Gugu. Quando o Snyder falar isso para mim, eu entrei em contato com a pessoa mais amiga do Gugu, que é meu amigo, tá? É meu amigo, tá? E ele como é uma pessoa muito ocupada, eu mando uma mensagem, tá? Eu mando uma mensagem. Eu mandei a mensagem para ele e pedi para ele me dar uma opinião, tá? Eu não vou falar quem é, mas eu vou dizer o que ele me respondeu inicialmente. Ele falou, Lordello, isso é um absurdo, Lordello. Isso é uma mentira. Bom, depois eu mando para ele um áudio, tá? E esse áudio, ele não tinha me respondido até agora de pouco. Só que ele me mandou 2 áudios agora. Eu não sei o que ele falou. O cara comentou na live tá? O nome. Então o que acontece? Quer ouvir, nós muta aqui. Hã? Quer ouvir, nós Mas muta. eu acho que se jogar a voz dele, pode ser que Não, a voz dele é conhecida. Multa. Não, eu quero ouvir, se vocês me permitirem, vocês continuam falando, eu vou ouvir. E se ele falar alguma coisa importante, eu repasso aqui, tá bom? Enquanto o senhor vai ouvir, a gente fala do nosso Vai lá, quiser dar uma usada no banheiro e lá também, Já mano. fala do patrocinador aí, já. Não, porque senão a galera acha que tá acabando o podcast e começa a sair. Depois eu falo. Blaze, link na descrição. Não sai da live, caralho. Ninguém vai sair. Não vai sair. Ficou surpreso? Vamos lá. A coisa é diferente, tá? Mudou as coisas? Então vamos lá. Vamos lá. É bom a gente falar com quem entende, com quem tá ali. A par da situação. Porque não adianta achismo. Então, qual é a informação, fonte fidedigna, fonte oficial, que realmente eu nunca tinha ouvido essa versão, tá? Então vamos lá. O Gugu estava de férias, tá? Essa pessoa me revela que ele estaria na China ou Singapura, tá? Provavelmente também viajando e vendo negócios, né? E ao retornar nos finais de férias, ele queria ter o contato com os filhos dele. Então ele faz o quê? Ele faz um voo direto para a casa dele nos Estados Unidos, que por sinal era uma casa recém-comprada, uma casa nova. Quando ele chegou, na verdade, com a vontade de ver os 3 filhos, passar poucos dias com os 3 filhos, para voltar para o Brasil e poder continuar trabalhando na emissora. Ok. Ele sobe para o quarto dele, na parte de cima da casa. Os familiares estavam vendo televisão em um outro local, só que o quarto dele tinha 3 portas, tá? Então, 2 portas, uma porta para o banheiro, uma porta seria a porta para a entrada do quarto e tinha uma terceira porta que estava aberta. E essa porta que estava aberta, quando ele abre, o local está escuro. Era um cômodo, não era um sótão. Era um cômodo escuro. E quando ele entra, e era um cômodo que tinha lá dentro um aparelho de ar-condicionado. Mas a dedução da família é que ele entra até para conhecer melhor o lugar, ele imaginando que seria um cômodo habitável, e a pessoa que me passa, porque normalmente sótão, aqui no Brasil, a gente tem aquela figura daquele alçapão que você tem que pôr uma escada. Mas ele está me dizendo, e me disse agora num vídeo longo, que é uma porta normal, que estava aberta. Estava entreaberta. E ele achou estranho, foi ver o que era. E quando ele entra para ligar a luz daquele local, ele pisa numa área que não poderia pisar, porque na cabeça dele ele imaginou que aquilo fosse um quarto. E ele despenca de lá. Puxa vida. Então foi um acidente mesmo. Então, isso é muito importante ele ter dito, até para a gente colocar um ponto final disso, deixar o Gugu dormir em paz, deixar a família dele também em paz, porque as casas americanas são diferentes das casas brasileiras. Quando todo mundo fala um sótão, dá a impressão, como aqui na minha casa tem sótão. Você tem que pôr uma escada para subir.
Mas lá, o tal do sótão, onde ficava o aparelho do ar-condicionado, é como se fosse um quarto com porta. Então, provavelmente, por ser uma casa nova, uma casa muito grande, ele acaba entrando. Desconhecia. Inicialmente, ele deve ter dado sorte e pisado na parte de madeira. E quando foi procurar o local para acender a luz, pisa no drywall e cai. E despenca. Então, essa, gente, é a história verdadeira. O que o Rafael conta é um achismo da parte dele, tá? Mas a verdade dos fatos, de quem conhece a família e de quem, é óbvio, sabe de todo o relato. E quando eu falo de conheço a família, sargento, o senhor acompanhou ano passado a morte do delegado na Vila Romana. Acompanhei. Dr. Mauro. Dr. Mauro é meu amigo. Meu amigo. A mulher dele é delegada, minha amiga. Eu fui no velório. Quando eu chego no velório, o investigador, que era muito amigo dele, eu fui atrás dele, eu falei, o que aconteceu? Ele me contou. Então, são pessoas muito próximas que sabem realmente o que aconteceu. Então, não tem o achismo. Então, o Danilo quis que eu viesse aqui, falasse da morte do Gugu, e foi interessante porque agora isso é algo que esquece o ar-condicionado. Não teve limpeza de ar-condicionado. Simplesmente, a verdade foi essa. A verdade seria uma porta aberta, entrou para dar uma olhada, só que aquilo não era um quarto tradicional, era um sótão, e a pessoa vai apertar o interruptor e pisou no local onde não podia pisar e cai de uma tal maneira, porque tem coisa na vida, sargento, que você leva, se 300 pessoas caírem lá, quebra a perna, quebra a bacia, mas o Gugu bateu a cabeça, era a hora. Então é aquele dia fatídico que ninguém te tira do caixão e tem dia que ninguém te tira da cadeia. Foi o que aconteceu com o Dr. João Neto. Exatamente. O Vanderlei Vaneschi, vocês confiam muito Noia que vai aí. A gente não confia. Ele veio aqui. Ele contou a versão dele. Contou a opinião dele. Contou a opinião dele, o achismo dele. E a gente aqui traz o cara, a pessoa fala o que ela quiser. E rapaziada, e ninguém acreditou nele. Mas não é igual outros podcasts, não, viu? Que o cara vem aqui e vai embora e não mete o pau no cara. Isso daí vocês não vão ver, não, viu, filho? Muitos podcasts faz isso, tá? E outra coisa que eu vou falar pra vocês. Se a polícia americana não vislumbrou crime, eu acho difícil ter acontecido. Não, e outra coisa. Porque a polícia americana, ela é bem... Não falando mal da polícia brasileira, pelo amor de Deus. Só que a polícia americana, ela é muito mais chata na elucidação de um crime. Não, e tem mais. Eu tive aqui a primeira vez no Danilo, e o Danilo me perguntou, falou sobre o negócio do Gugu, e eu falei, olha, o Rafael Willian tem uma versão dele, e aí eu coloquei em contato, ele veio aqui. Tá? Agora, vamos analisar o que ele comenta, o que o Rafael Willian comenta, em que um dos filhos do Gugu teria envolvimento com droga, e que o Gugu entrou lá para procurar droga. Pera um pouquinho, jovem vai esconder droga lá numa sala, não vai, pô. Sabe? O cara tem lá os armários dele, cada um. Então, o achismo do Rafael, eu acho que não tem base. Então, eu estou trazendo aqui, calhou de eu voltar aqui e vocês pediram para a gente aprofundar esse tema, e eu acho que está esclarecido a morte do Gugu. Tá joia.